10 horas em ponto agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, o governo de São Paulo respondeu ao Supremo Tribunal Federal questões relacionadas às novas câmeras corporais da Polícia Militar adquiridas pelo Estado. O governo de São Paulo garantiu que as câmeras podem ser ligadas tanto de forma intencional quanto automaticamente, sem necessidade de acionamento por parte dos policiais militares envolvidos na ocorrência. Com isso, as câmeras poderiam ser acionadas independente da vontade do agente. As gravações devem ser acionadas automaticamente pelas câmeras operacionais, portáteis a 10 metros da ocorrência. O acionamento pode ser feito pela supervisão. Se houver encerramento intencional da gravação, será transmitida uma informação ao sistema interno de ocorrência da Polícia Militar. Caso a ocorrência ainda esteja em andamento, a câmera corporal será reativada. Desde a campanha eleitoral em 2022, o governador Tarcísio de Freitas fez reiteradas críticas às câmeras nos uniformes dos PMs e defendeu que o seu uso fosse reavaliado. Mas nos últimos tempos, as ocorrências por conta da violência policiais aumentaram. Nos últimos dias, mais de 40 policiais foram afastados do cargo. 2 já tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o policial Luan Felipe Alves Pereira, apontado como responsável por arremessar um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo também decretou a prisão preventiva do policial militar Vinícius de Lima Brito, que executou pelas costas um jovem negro em frente a um mercado na zona sul de São Paulo no dia 3 de novembro. E agora, destaque internacional: o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou no domingo as suas promessas de campanha de realizar deportações em massa de imigrantes ilegais e impor ainda tarifas. Donald Trump repetiu as promessas de campanha durante a sua primeira entrevista formal na televisão como presidente eleito dos Estados Unidos. A conversa foi gravada na sexta-feira, mas transmitida no domingo, após os encontros em Paris com os presidentes da França e da Ucrânia, durante a primeira viagem do magnata ao exterior desde a vitória nas eleições de novembro. O republicano, que tomará posse em 20 de janeiro, confirmou que vai fazer a deportação em massa de imigrantes sem documentos. Ele também disse que acabaria com o direito concedido pela Constituição da cidadania norte-americana para qualquer pessoa nascida no país, algo que chamou de ridículo. Por outro lado, Trump garantiu que o apoio do seu país à Ucrânia, invadida pela Rússia desde 2022, será provavelmente reduzido e reiterou a antiga ameaça de abandonar a OTAN se os aliados dos Estados Unidos não pagarem o suficiente pela sua defesa. Afirmou ainda que vai cumprir as promessas eleitorais de impor fortes tarifas mesmo aos principais parceiros comerciais do país, como Canadá, México e China. O magnata afirmou que vai estudar muito rapidamente a possibilidade de perdoar os seus apoiadores presos por invadirem o Capitólio após a derrota nas eleições de 2020 contra Joe Biden. E olha só, o Banco Mundial vai conceder em recorde de empréstimos e doações aos países mais pobres. Serão 100 bilhões de dólares em investimentos em saúde, educação e criação de empregos, entre outros. O Banco Mundial anunciou que arrecadou quase 24 bilhões de dólares, ou 144 bilhões de reais, para conceder empréstimos e doações aos países em desenvolvimento. Isso vai gerar um recorde de 100 bilhões de dólares, ou 602 bilhões de reais em poder aquisitivo total. Os países doadores se comprometeram com mais de 23 bilhões de dólares para reabastecer o fundo de empréstimos do banco, conhecido como Associação Internacional de Fomento. O aporte representa um leve aumento na comparação com os quase 23 bilhões e meio de dólares comprometidos na fase de arrecadação de 2021. O banco pode utilizar agora o fundo para pedir empréstimos nos mercados financeiros, o que permite alavancar até 4 vezes a arrecadação
e desbloquear quase 100 bilhões de dólares em novos empréstimos e doações. O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou em um comunicado que estes fundos serão destinados a apoiar os 78 países que mais precisam. E acrescentou que a arrecadação vai ajudar a proporcionar recursos para investir em saúde, educação, infraestrutura e resiliência climática, além de contribuir para estabilizar as economias e criar empregos. E agora a gente volta com notícias nacionais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o projeto de lei que proíbe os celulares em toda a educação básica. O projeto de lei sancionado proíbe o uso de celulares também em intervalos, nas escolas públicas e privadas paulistas. A medida leva em conta pesquisas realizadas nos últimos anos sobre prejuízo das telas para crianças e adolescentes. O projeto, de autoria da deputada Marina Elou, torna proibido o uso dos aparelhos para todas as idades. Os celulares não poderão ser usados no período de permanência dos alunos na escola, incluindo os intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Nos últimos meses, a questão sobre riscos à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes causado pelo celular ganhou força e consenso no país. No âmbito nacional, foi aprovado na Comissão de Educação e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, um projeto de lei nacional no sentido de proibir o uso de celulares nas escolas. Mas ainda precisa ser avaliado pelo Senado. Países como Finlândia, Holanda, Portugal, Espanha, Estados Unidos recentemente aprovaram políticas de proibição ou restrição dos aparelhos. E esta edição fica por aqui. Eu te espero às 11h30 ao vivo no Redação Hit Edição Manhã. Até mais.